Bom dia, tudo bem? Pessoal, só passando aqui para avisar, eu tive alguns problemas técnicos, então por isso que ele demorou para sair, tá? Vou estar postando agora a primeira parte das 3 primeiras questões e depois vocês vão ter acesso às próximas 3. Então façam e deixem pronto para a próxima aula, ok? Peço perdão aí na gravação também, tivemos alguns ruídos, o vizinho do cachorro não parava de latir, mas é isso daí, falou? É assim mesmo, sempre acontece esse tipo de coisa, né? Então, é isso daí. Falou, pessoal. Fiquem aí com o vídeo agora. Valeu! Vocês, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, galera, para a aula de hoje a gente vai continuar, né, a nossa devolutiva da avaliação. Então, eu espero que vocês já tenham copiado aí as questões que vocês erraram. Se não copiaram, vocês podem pausar o vídeo que eu vou estar mostrando a avaliação aí e copiar no caderno, tá? E nesse vídeo aqui eu vou revisar questão por questão com vocês. Vou fazer metade da prova, vou fazer aqui com vocês agora, questão por questão, e vocês pausem o vídeo. Quando terminar a questão, respondam no caderno aí, do jeito de vocês, a questão que for. E é isso, para vocês vai ser rapidinho, para mim nem tanto. Então, na próxima aula a gente continua. Então, vamos lá. Bom, aqui nós temos, né, a nossa avaliação. E antes de começar a explicar aqui para vocês, falar para vocês sobre a avaliação, antes eu quero dizer uma coisa. Agora é puxão de orelha, tá? Por quê? Era obrigação de vocês, pelo menos pela minha visão, era obrigação de vocês tirarem MB nessa prova, uma vez que todos fizeram um questionário, certo? Todos entregaram um questionário. Então, se todos responderam o questionário inclusive eu fiz a devolutiva do questionário, né? Então, quem respondeu o questionário certinho no caderno e se errou, fez a devolutiva. Inclusive, eu passei essa prova por conta disso. Eu percebi que na devolutiva vocês não estavam prestando atenção, tá? Só alguns. Então a prova foi para vocês acordarem para a vida. É aquilo que eu falei no começo do ano. Eu não gosto de passar prova, não costumo passar prova. Eu passo quando a turma está merecendo. E no caso vocês estavam, tudo bem? Então, se eu pego o questionário aqui, ó, vou mostrar para vocês agora, né? Se a gente pega e dá uma olhada lá nas questões do questionário, vocês podem ver aqui, ó, ele tem 9 questões, exatamente igual à prova, com a diferença que a prova tem 3 questões de alternativas, tá? As dissertativas são as mesmas, eu só embaralhei a ordem, tá? Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, ó, quais as principais vantagens do modelo ágil em relação ao modelo cascata? Se nós olharmos lá na prova, quais as principais metodologias ágeis, vantagens das metodologias ágeis quando comparadas ao modelo tradicional em cascata? É a mesma pergunta, tá? Ela só está um pouquinho mudada, um pouquinho diferente. A 2, vamos lá. Porque o modelo cascata caiu em desuso? Eu acho que essa é a primeira, ó. Por quais motivos o modelo cascata deixou de ser amplamente utilizado no desenvolvimento de sistemas modernos? É a mesma pergunta, ela só está reformulada diferente. E aí, é claro, cabia também na interpretação de vocês. Agora vamos começar aqui a nossa devolutiva, tá? Então eu vou lendo questão por questão. Nós temos 12, então eu vou ler as 6 primeiras, tá? Para a aula não ficar muito extensa, não ficar muito grande. E aí na próxima aula com vocês a gente termina, né? Com a turma B, a próxima aula vai ser só na segunda e com a turma A vai ser na sexta. Nossa primeira pergunta aqui. Por quais motivos o modelo cascata deixou de ser amplamente utilizado no desenvolvimento de sistemas modernos? Porque ele caiu em desuso. E essa resposta, ela é muito simples, tá? Ninguém respondeu o que eu respondi. Para começar, teve algumas perguntas aí que eu considerei certas, mas elas não estavam perfeitamente, precisamente certas, tá? Primeiro, todos vocês falaram que o modelo cascata ele demora para ser finalizado. É quase isso, mas não é bem isso, tá? O modelo cascata não é que sempre que você for desenvolver com o modelo cascata ele vai demorar. O que demora? Demora para o cliente ver a evolução do projeto. Então, enquanto na metodologia ágil a gente tem desenvolvimento,
planejamento, desenvolvimento, entrega para o cliente, vê e faz esse ciclo várias vezes. Enquanto no modelo ágil a gente tem essa entrega várias vezes durante o período de desenvolvimento, no modelo cascata o cliente ele só tem contato com o projeto lá no começo, na análise de requisitos, e lá no final quando ele pega o projeto, tá? E por que ele caiu em desuso? Lembrando que ele começou na década de 70 a ser utilizado. Ele caiu em desuso porque de lá para cá a tecnologia ela evolui muito rápido e dessa mesma forma os aplicativos eles têm necessidade de evolução muito rápida. Às vezes os requisitos que o cliente passou no começo do projeto, se for um projeto de longa duração, não são suficientes. Quando o projeto terminar ele já está obsoleto. Por isso que ele caiu em desuso, né? As metodologias ágeis elas vêm mais para tomar o lugar dele. Por quê? Nas metodologias ágeis você consegue ter o feedback constante ali do cliente e realizar as alterações se necessárias, tá? Então a resposta da primeira pergunta é essa. Por que ele deixou de ser amplamente utilizado? Por conta disso, porque é difícil realizar alterações pela sua inflexibilidade. Quem respondeu isso estava certo também, tá? E porque a tecnologia ela evolui de maneira diferente hoje em dia do que se evoluía muito antes. Então ele precisa ter mais flexibilidade para não ficar obsoleto enquanto está sendo produzido, né? Por conta disso ele se tornou inútil? Não, é o que nós vamos ver numa das próximas perguntas aí. A2. Quais características do modelo cascata podem ser consideradas suas maiores qualidades? O modelo cascata, ele é muito bom, apesar de tudo que a gente falou aqui. É que esse defeito dele acaba sendo um defeito muito drástico, tá? Por isso que ele deixou de ser amplamente utilizado. Mas a maneira que ele é feito, ele é 10, tá? Então, quais são as maiores qualidades dele? Bom, primeiro que você consegue ter um planejamento, uma fase de planejamento muito bem detalhada, muito bem estruturada ali. Então, para um projeto que você já sabe o que você quer, que não vai ter muita mudança, né? Você imagina que não vai ter necessidade de mudança, ele é 10, ele é top, tá? Tanto na parte de análise de requisitos, em tudo ali, na etapa de planejamento. Tá? Então você consegue ter um planejamento bem mais detalhado. A questão dele ser feito por etapas também ajuda. Então a segunda etapa só começa depois que a primeira etapa está muito bem desenvolvida. E a terceira só começa depois que a segunda está muito bem desenvolvida. Então você corre menos risco de você entregar um projeto com falhas e com bugs. Tem a etapa de testes também, que vai prevenir isso. Essas daí são as maiores qualidades. O planejamento, a estrutura, a organização, tá? E nada indica que o projeto vai necessariamente demorar para terminar. Ele demora para ter a visão do cliente, ter entrega para o cliente. 3. Como é possível minimizar os riscos durante o desenvolvimento de sistemas em cada um dos modelos cascata e ágil? Bom, aqui a pergunta, teve gente que respondeu como se fosse uma pergunta só. Na verdade são duas. Você vai falar duas vezes. Uma vez para o modelo cascata, outra vez para o modelo ágil. Tudo bem? Confiram aí. Então, como a gente minimiza os riscos, primeiramente no modelo cascata? Desconsiderando essa parte de que ele pode se tornar obsoleto, quanto mais tempo demorar, mais aumenta os riscos, né? No modelo cascata, você tem que ter certeza, para que ele ocorra bem, você precisa ter certeza que a primeira etapa ela é muito bem feita antes de começar a segunda. Tendo em vista aí que a mais importante talvez seja a primeira etapa, que é a etapa de análise de requisitos, tá? Porque é ela que vai determinar depois como o projeto anda, né? Vai ser a conclusão daquele projeto. Como dali para frente, tudo vai depender na análise de requisitos. Então, uma das melhores maneiras do modelo cascata para minimizar os riscos é determinar cada etapa de maneira o mais perfeito possível, né? Antes de começar a próxima. O entrosamento ali entre os membros da equipe também é importante. Ouvir o cliente no começo do projeto, né? Lógico, lá, como eu falei mais uma vez, na análise de requisitos.
A fase de testes também muito importante, né? Que é a quarta etapa aí do nosso projeto no modelo cascata. E é isso, tá? Para o modelo cascata é mais ou menos isso daí. Agora, para a metodologia ágil, tá? O que a gente vai ter que fazer ali para evitar os riscos? Então, o principal é ouvir o cliente a cada feedback. É claro que a parte de planejamento, por ser mais rápida, ela não vai conseguir sempre ser tão bem detalhada igual no modelo cascata, mas é muito importante também a parte de planejamento. Só que esses planejamentos, a cada ciclo, né, a cada sprint que a gente tem ali no modelo cascata, como eu falei para vocês, a cada ciclo desse, você tem que ouvir o cliente sempre. Então, sempre está devolvendo o projeto para o cliente e ouvindo o feedback dele e aprimorando, né, o aplicativo, o software aí, com essas novas funções. Então era mais ou menos isso daí, a resposta da 3. Beleza, pessoal?